Ué? Eu falo. É possível. Esperar passar essa fase lá. Gente, dá um kick-out no Salvador aí e bota o Marcão nessa história que não vai dar certo. Salvador não vai dar certo. Não, eu gravei de manhã, aquela parte da cultural do Salvador, eu gravei. Gente, não é possível. Vai só você, ministro. Eu acho que ele não deixa mais de um gravar. Tenta só você. Peraí, eu tô entrando no meu Dropbox. Eu vou, presidente, mês que vem eu vou comprar um HD externo e posso fazer uma terceira gravação também, sabe? E aí acaba que... Pede para nada, né? Para você que está na Zona Franca, lá não tem tributo. Tem os esquemas lá, ele arranja HD externo de 300 mega. Rapaz, eu acho que enquanto não entregar esse negócio pro Marcão, não vai dar certo. O Marcão é que vai resolver isso. A carinha dele, né? Ele lá no Salvador, a carinha dele, Salvador. Se a entrega pro Tenisiane aí não consegue, imagina eu fazer besteira. Né? Entrega pro Tony Stark, Madalena. Ó, tá tendo um monte de problema aí. Salvador, vai você. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Doutor Everton. Boa tarde, doutor. Eu vou iniciar a minha gravação aqui e nós começamos formalmente. Não tá deixando gravar o meu. Não, eu não tô dentro, não. Posso iniciar? Eu iniciei a gravação. Boa. Patrícia também? Vou iniciar de novo, porque acho que não ficou legal. Já ficou travado. Peraí, gente. Eu não tô conseguindo gravar mais pelo JIT. Você tá falando que tá ocupado. Mas eu não tô nele. Não sei. Só um minutinho, doutor, por favor, que a gente tá com... Não lotou já o seu Dropbox, não? Aquele vídeo da manhã? Não, gente, eu vou... Não é tão grande. Vocês não conseguiram ainda? Não. Nenhum dos dois? Não. Mas você presidente, você tá conseguindo gravar? Eu vou começar, o Ari e eu agora. Tá. Vamos fazer, tá bom, Ari? Podemos iniciar a gravação, Ari. O meu já... E a Patrícia também. Só um minutinho, gente. Recording is on. Salvador conseguiu, ainda bem. Tô gravando também. Só um minuto, gente, que a minha não tá gravando. Eu vou fechar e abrir de novo. Os senhores conseguem me ouvir todos? Sim. Sim. Perfeito. Sim, doutor. Só um minutinho, por favor, doutor, que... Consegui. Bom, agora sim, desculpe pelos problemas técnicos. Boa tarde a todos. Nós daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, do dia 24 de setembro de 2020. São presentes conselheiros Ari Vengamini, Marcelo Costa Marcos Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno Carlos Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira, como presidente substituto. O conselheiro suplente Marcos Roberto da Silva participa da sessão em substituição ao conselheiro Wanderlei Moraes Pereira. Nós temos algumas sustentações agora à tarde e nós vamos retomar, na verdade, um processo cuja sustentação já foi feita pelo Dr. Everton, a recorrente à margem de exportação e importação, e nós falamos do item 469 de relatoria do Dr. Salvador. Só retomando onde estávamos, né? O Dr. Salvador apresentou o relatório, o Dr. Everton fez a defesa e nós vamos iniciar agora o voto. Por favor, Dr. Salvador. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem, né? Sim. Já estou aqui na página do voto, então nós temos aqui algumas controvérsias para a gente analisar, né? A primeira delas
essa questão da incidência de juros sobre os débitos declarados na compensação, porque a fiscalização, ela pegou, no momento de fazer a compensação, dos créditos que ele declarou, que o contribuinte declarou no Perdecomp, ele utilizou para bater já com juros e multa, porque entendeu que o débito estava em atraso, e isso fez com que diminuísse também o montante de crédito. Então, percebe dos autos que a recorrente formalizou os processos de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativo de 2004 em setembro de 2005, com o pedido de ressarcimento DECOMP em papel, logo após apresentar as retificadoras do DACOM em 2/9/2005, e em parte do quarto trimestre de 2004 utilizou o Perdecomp eletrônico. Para a DECOMP relacionada com este processo, referente ao terceiro trimestre de 2004, o débito declarado se refere ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro, devidos pelo regime de estimativa na competência de dezembro de 2004, com vencimento em 31 de janeiro de 2005. Então, como a compensação, ou seja, o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição sobre o lucro, só foi realizado em setembro de 2005, o tributo estava vencido, passivo de incidência de juros e multa, nos termos do que consta do R do despacho decisório. Em sede de recurso, a recorrente afirma que na data do vencimento dos tributos declarados na compensação, possuía saldo suficiente para compensar em sua escrita da COM, representando um excesso de formalismo considerar a data da entrega da declaração de compensação como um marco temporal para fins de considerar o pagamento. Afirma em síntese que na época do vencimento dos tributos compensados, imposto sobre a renda e contribuição social, realizou o estorno dos créditos de PIS/COFINS no DACOM, evidenciando assim sua intenção de utilizar este saldo com as compensações na data do vencimento do tributo, bem como a real disponibilidade de crédito, saldo credor, suficiente para compensar os débitos na data do vencimento. Eu discordo dos argumentos, eu acompanho aqui a fiscalização. Como relatado, os débitos compensados venceram em 31 de janeiro de 2005 e a compensação somente foi realizada em setembro de 2005, quase 9 meses mais tarde. Não se trata de um excesso de formalismo, a compensação é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do 156, é uma forma de pagamento. Possuir créditos de PIS/COFINS disponíveis para utilizar em janeiro de 2005 não demonstra e nem comprova a sua intenção de pagar o tributo devido, no caso, o imposto sobre a renda e as contribuições social. É o mesmo que possuir caixa ou equivalente de caixa, o que isso demonstraria em relação ao pagamento do tributo. É o mesmo que você declarar no CTF e pagar o DARF após a data de vencimento. Então, os créditos de PIS e COFINS poderiam ter diversas destinações, como pagamento de IPI ou mesmo ressarcimento. Não há como vincular esses créditos ao pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social, enquanto não efetivamente realizados e declarados na DECOMP. Diante disso, como os débitos estavam vencidos na data da compensação, deve aplicar juros e multa pelo atraso no pagamento. Impossibilidade de compras com fim específico de exportação para compor o cálculo do rateio proporcional como receita de exportação. Para o cálculo dos créditos do PIS e COFINS vinculados à exportação, para fins de compensação, a recorrente incluiu no cômputo do rateio proporcional como receita de exportação as receitas decorrentes de exportações indiretas, isto é, os produtos que ela adquiriu de fabricante com fim específico de exportação, ou do fornecedor, né, de quem ela adquiriu, já com fim específico de exportação. Com essa metodologia, a recorrente informou no DACOM como total de receitas no mercado interno, a soma das exportações diretas com as vendas de mercadorias adquiridas de terceiro, diretamente adquirida de terceiro, né, as exportações indiretas. Então, ela somou junto com as exportações diretas esse montante. Após a intimação da recorrente para apresentar explicações e documentos, a fiscalização excluiu das receitas de exportação de terceiros do rateio proporcional esses cálculos, né, essa receita aí, por entender que já não estavam vinculados à exportação. Em sede de defesa, a recorrente afirmou estar equivocado o entendimento, já que o recorrente optou por apurar seus créditos com base no método de proporção de receita oferida diante da permissão da própria lei.
Excluir do rateio proporcional as exportações originárias de aquisições com fim específico de exportação significa criar critério de apuração não previsto em lei. Eu discordo do entendimento, eu acredito que as receitas com fim específico de exportação, ela é do fornecedor, não é do adquirente da mercadoria. Então, portanto, como a recorrente aqui atuou como adquirente de um produto que ela foi remetida diretamente para exportação, quem teria o direito de computar isso como receita de exportação era o fornecedor e não a própria recorrente. Então, eu entendo que essas receitas não podem compor o rateio proporcional, pois não configuram receita de exportação da recorrente. Posso prosseguir? Sim, por favor. O mesmo em relação ao frete para estas exportações indiretas, né? De acordo com o termo de encerramento de diligência fiscal, a fiscalização também englosou os créditos sobre despesas com fretes incorridas nas exportações indiretas, sob o argumento de que não dariam direito ao crédito. Pelo que se percebe da argumentação, a despesa com frete estava incluída na operação, incluída pelo exportador direto, o fornecedor. Então, já fazia parte do valor da operação de venda do produto, do fornecedor, né, de quem enviou esse produto com fim específico de exportação. As despesas com frete incluídas no valor da operação e debitadas ao adquirente não são despesas autônomas e seguem a mesma natureza do produto relacionado, transacionado. Então, trata-se de importação ou exportação indireta, em que a recorrente atuou como mero intermediário do exportador. A fiscalização analisou as notas fiscais de escrituração, concluindo que os fretes foram cobrados pelo fornecedor, incluído nos valores das operações com fim específico de exportação. Portanto, eu nego o provimento nesse ponto. Posso prosseguir? Da impossibilidade de apuração do crédito presumido da agroindústria sobre produtos não utilizados na produção. Afirma a fiscalização com base na Lei 10.925 que a partir de agosto de 2004, o crédito presumido deve ser calculado apenas sobre os produtos adquiridos de pessoa física com a finalidade exclusiva de industrialização. Até agosto de 2004, quem dava o crédito presumido era a própria 10.833, né? Tinha um dispositivo lá que autorizava a apropriação do crédito presumido. Depois de agosto de 2004, entrou em vigor o artigo 8º da Lei 10.925, em que fica restrita a apuração do crédito presumido apenas nos insumos adquiridos de pessoa física, utilizados na produção de mercadoria de origem animal ou vegetal, classificados nas posições lá elencadas no artigo 8º. Analisando a documentação apresentada, a fiscalização detectou diferenças nas remessas desses insumos para suas unidades industriais, constatando que parte desses produtos agrícolas foram adquiridos de pessoa física e revendidos por suas plantas comerciais sem nenhum procedimento de industrialização. Então, só para concluir aqui o meu raciocínio, está na página 11, não houve apuração descentralizada dos créditos de PIS/COFINS, o que houve foi a constatação de que apenas 2 estabelecimentos são industriais, sendo todos os demais comerciantes. É porque a contribuinte argumentou no recurso voluntário de que a fiscalização tinha cometido o erro de segregar as apurações do PIS e COFINS por estabelecimento, quando que a lei determina que a apuração do PIS e da COFINS é centralizada. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez foi detectar que várias remessas desses insumos foram enviadas diretamente para outros estabelecimentos que são apenas revendedores, que não são industriais. Então, não houve procedimento de industrialização nesses insumos. Então, eu mantenho a glosa realizada aqui, tá? Impossibilidade de compensação do crédito presumido da agroindústria com outros débitos a partir de agosto de 2004. Então, até agosto de 2004, era a 10.833 que permitia o crédito presumido, e quando entrou em vigor a 10.925 de 2004, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido só pode ser utilizado para abater do próprio contribuição, não pode ser utilizado para ressarcimento. Onde que está aqui a parte? A lei diversa unicamente sobre possibilidades de aproveitamento do crédito presumido da agroindústria, nos termos da Lei 10.925, se pode ser objeto de ressarcimento ou de compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal. Entende-se que não, e a decisão de piso deve ser mantida neste ponto,
na medida em que, a partir de 8 de 2004, o valor do crédito presumido das atividades agroindustriais não pode ser objeto de compensação de ressarcimento nos termos do artigo 8º e 15. Então, nego o provimento nesse ponto. Impossibilidade de apuração de crédito sobre adubo utilizados em operações de mercado interno, inclusive os fretes. O ponto em discussão reside na possibilidade de incluir despesas na aquisição de insumos, o adubo, no cálculo do rateio proporcional para fins de vinculá-las às receitas de exportação. Na mesma esteira está a discussão do frete nestes insumos, bem como os produtos acabados. Durante o procedimento de fiscalização, o agente fiscal detectou a inclusão no rateio proporcional as despesas para aquisições de adubo e cloreto de sódio, produtos esses que não são exportados, mas destinados à divisão da agro do Grupo MAG, ou seja, exclusivamente para o mercado interno. Então, ele incluiu no rateio proporcional para a apuração dos créditos a título de ressarcimento custos que não eram comuns a custos de mercado interno e exportação. Eram custos relacionados com receitas exclusivas no mercado interno. Tá? Então, em sede de defesa, a recorrente afirma que a lei faculta ao contribuinte a adoção do método direto ou do rateio proporcional para fins de vinculação de créditos às receitas de exportação. Ao optar pelo método de apuração do rateio proporcional, a recorrente realiza créditos sobre o total das aquisições com direito a crédito no período e apropria os créditos vinculando proporcionalmente ao percentual de receita de exportação em relação ao total de receita bruta no mercado interno. Ao glosar os créditos apurados pela recorrente, pretende o agente fiscal alterar o critério de apuração dos créditos adotado pela contribuinte, que é o rateio proporcional, para o método de apuração direta dos créditos, glosando, então, os créditos apurados. Não merece prosperar os referidos argumentos da recorrente. O rateio proporcional para atribuição de créditos para receitas auferidas no mercado interno ou no mercado externo somente tem espaço para os custos e despesas comuns, isto é, dispêndios que a contribuinte incorre na sua atividade empresarial, que lhe resultam receitas tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação. Assim, para fins de se aferir quanto desses custos comuns foram alocados para uma receita no mercado interno e quanto desses dispêndios comuns são atribuíveis à receita de exportação, a lei confere duas alternativas, o cálculo direto e o rateio proporcional. Então, eu entendo que aqueles insumos que são produtos, né, adquiridos, que são exclusivamente vendidos no mercado interno, sem nenhum compartilhamento com receitas do mercado de exportação, eu creio que não pode incluir no método do rateio proporcional. Tá? Em relação à aplicação da Selic, resta prejudicado até, né, porque estou mantendo todos os argumentos da fiscalização, mas tem a súmula 125 aqui do CARF que veda a atualização desses créditos. Tá? Também houve o argumento de que havia ofensa a vários princípios a serem observados pela administração pública, dentre eles o da objetividade, adequação de meios, que é a proporcionalidade, né? Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta atendimento ao fim público, além do princípio da segurança jurídica, a imunidade das exportações, princípio da razoabilidade, proporcionalidade, coerência legislativa, isonomia, dos quais eu afasto desde logo, porque para afastar alguma aplicação legal com base nesses argumentos, eu teria que fazer algum julgamento de inconstitucionalidade, matéria que é alheia à competência desse tribunal. Portanto, eu conheço do recurso voluntário para negar provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Marcelo, por favor. É uma coisa mínima, porque eu sei que o doutor Salvador pensa como nós. Eu acho que só no primeiro tópico é não conhecimento, é apenas isso. Eu sei que o senhor pensa igual a nós, eu acho que foi só um esquecimento mesmo. Eu fiquei nessa dúvida mesmo, Marcelo, mas como isso foi objeto do próprio despacho decisório, eu fiquei na dúvida se era não conhecer. O que vocês acham? Eu acho que a gente não deve conhecer o despacho decisório, mano. Tá bom. Senão a gente está falando de juros e multas sobre imposto de renda. Eu concordo. É conhecer parcialmente para, na parte conhecida, negar provimento. Ok, mais alguma observação? Presidente, tem uma questão de ordem pública importante. Questão de fato? Questão de ordem pública.
O inciso 2 e 1 do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 10.925, que não se aplica a esse contribuinte, foi revogado tacitamente pela Lei 11.033, artigo 17, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB. O Decreto-Lei 4657/42, que leciona que a lei será derrogada tacitamente na medida que nova lei tornar-se incompatível com redação de lei anterior. Isso é tanto assim que a Instrução Normativa 563 regulamentou. Então, ao aplicar o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 8º, está se aplicando lei revogada tacitamente, de acordo com a lei das leis. Tá certo, doutor, obrigada. Podemos passar a votação? Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Doutor Marcelo. Bom, relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Breno. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 639 é negar provimento, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Salvador, passamos para qual agora? Está sem microfone, doutor Salvador. Pode ser o próximo, é o final do 2005-19. Certo. Então, nós vamos julgar agora o item 470, cuja recorrente é a mesma, a margem de exportação e importação limitada. Doutor Salvador, por favor, relatório. Também aqui é o mesmo contexto. Aqui a diferença é que aqui é primeiro trimestre de 2004 e lá era terceiro trimestre de 2004. Também foi realizado o mesmo procedimento, analisando DACOM, registros contábeis, registros no Siscomex. Então, houve a exclusão do cômputo. Aqui tem a mesma questão do crédito vencido, tá? De aplicação de multas sobre os créditos vencidos. Teve a questão da impossibilidade de compor o cálculo do rateio proporcional, aquelas receitas que eram já com fim específico de exportação, né, que a recorrente era adquirente de produto com essa finalidade. A mesma questão com os fretes, o crédito presumido da agroindústria que não foram utilizados na produção. Então, veja que até aqui foram as mesmas rubricas, né? E a impossibilidade, a novidade aqui nesse processo é a impossibilidade de apuração de crédito sobre despesas de frete nas operações de venda no mês de janeiro de 2004. Há uma acusação aqui da fiscalização de que o inciso 9º da 10833, do artigo 3º, só entrou em vigor em fevereiro de 2004, com a publicação da lei 10833. Então, o crédito desse frete na venda só pôde ser aproveitado a partir de fevereiro de 2004. Em janeiro não poderia. Essa é a novidade deste processo. Os outros argumentos são os mesmos. Os outros questionamentos da fiscalização são os mesmos. Passa a palavra, presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Salvador. Eu passo a palavra agora ao doutor. Já tem 15 minutos para esse processo. Por favor. Senhores conselheiros, os temas são muito semelhantes, conforme o Salvador já narrou. Eu gostaria de lembrá-los de alguns aspectos importantes dentro da razoabilidade, especialmente começando com o procedimento de compensação. Senhores, tem-se claro que na realização do direito, os aspectos materiais merecem prevalecer em relação às questões formais. Por que eu insisto nisso? O contribuinte detinha o crédito, detinha o saldo credor e demonstra esse crédito na DACOM. No dia do vencimento do imposto, ele vai e estorna o seu crédito na proporção da DACOM. Ele registra o lançamento em sua contabilidade e ele informa na sua DCTF
ter efetuado a compensação. Nos termos precisos do parágrafo 1º do artigo 74 da norma 430, peço vênia para fazer a leitura. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega pelo sujeito passivo de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. O que eu quero registrar com isso? Refoge a razoabilidade você exigir do contribuinte multa e juros se o contribuinte, na data do vencimento, já detinha saldo credor e utilizou-se saldo credor, revelou na sua contabilidade, revelou na sua DACOM, revelou na sua DCTF. Temos presente e advogamos que a DECOMP é meio de comunicação, sujeita a ulterior homologação. Então, por ela ser meio de comunicação, sujeita a ulterior homologação, ela não pode estabelecer exigências não contidas na lei. Então, nesse sentido, esse mesmo contribuinte, para processo já decidido de forma terminativa pela Câmara Superior, já teve provimento judicial para anular este procedimento. Forte nestes fundamentos que acabo de mencionar, artigo 170 do CTM, artigo 74, parágrafo 1º da norma 430, e pelo principal argumento, a materialidade, a operação entabulada, deve prevalecer em relação às questões formais. Isso também é precisa leitura e orientação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784. Então, quando advogamos a objetividade, a adequação de meios, simplicidades, interpretação da norma de modo que melhor garanta o fim público, é dizer que não se pode imputar ao contribuinte uma penalidade de juro e multa sobre o débito que vai vencer muito posterior à data do seu crédito, quando é certo que na data do vencimento o contribuinte adotou as cautelas necessárias para proceder à compensação. DECOMP é meio de comunicação, o contribuinte assim o fez também. Peço compreensão e, quem sabe, revisão de decisão nesse ponto. O fato desse processo aqui também, aqui eu mencionei pela manhã, a importância de nós lembrarmos o RESC 1221-170 e também a norma da PGFN 63-2018. Por quê? A norma da PGFN estabeleceu teste de subtração. Então, se é verdade que o artigo 3º tem rol exemplificativo para o direito ao crédito, é fato legal que o parágrafo 2º, inciso 1º, tem a vedação expressa do direito ao crédito. Ou seja, o valor da mão de obra paga a pessoa física. Ora, o frete contratado pelo inciso 9, mas o inciso 9 remete expressamente ao inciso 1 e inciso 2 do artigo 3º. Ele é um serviço essencial e relevante. Ele não suporta o teste de subtração da portaria 63/2018 da PGFN. Se ele excluir este frete dessa atividade empresarial, esta mercadoria não será efetivamente exportada, porque ela não chegará aos portos. Isso é o fato relevante. Então, independente do período de apuração, do critério de apuração, o critério não pode violar a não cumulatividade. Né? Esse é um fato importante. Em relação ao critério de rateio, também peço ver a turma, com todo respeito e jeito, a lei e a norma não estabelece essa interpretação. O contribuinte, em tudo, guiou-se pela instrução 404 e guiou-se pela DACOM, ou seja, a receita de exportação decorrente da compra com fim específico de exportação é do contribuinte. Quando eu compro mercadoria para vender no mercado interno, a receita é do contribuinte. Quando eu compro mercadoria para vender no mercado externo, a receita é do contribuinte. E aí vem um importante fato legal que não foi considerado, eu quero pedir vênia mais uma vez. O artigo 17 da Lei 11.033 tem as seguintes mensagens. As operações efetuadas mediante suspensão e isenção não incidência. A exportação é isenção. A suspensão é para cerealistas. Não impede a manutenção dos créditos vinculados a essas operações. Tem que se ver que a Instrução Normativa 563 de 2005 regulamentou com muita propriedade as modificações introduzidas pela Lei 11.033 e 11.116 ao fazer a manutenção do crédito no seu artigo 21, redação pela Confera IN 460, e estabelecer o direito ao ressarcimento do seu artigo 22, ou seja, diz o artigo 21, inciso 1º, custo, despesa e encargos vinculados a operações de exportação, inciso 2º, custo, despesa e encargos vinculados a operações com suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência. Este saldo credor poderá ser objeto de compensação, dedução ou ressarcimento.
Essa instrução normativa só foi revogada pela N 600 do dia 28 de dezembro de 2005. Ou seja, no período dos fatos que nós estamos tratando, estava em plena vigência a 404 e a 563. Isso faz surgir uma questão relevante, porque parece-me que não se está a compreender o conteúdo e o alcance do artigo 17 da Lei 11.033. Nós temos a lei das leis, a norma de normas, que é a LINDB, Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Ela, no seu artigo 2º, inciso, parágrafo 1º, ensina que a lei será revogada tacitamente, não expressamente, se a redação da nova lei tornar-se incompatível com a anterior. Então, nós temos no ordenamento jurídico duas leis. Aquela que entrou em vigência dia 1º/8, né, e aquela que entrou em vigência dia 9 de agosto. Né? O que eu digo com isso? Ao se compreender desse modo, aquela limitação do parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 8º, só vigorou por 9 dias. É isso que está normatizado na 563, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil. É isso que está na lei. Pois bem, nesse passo, sobre a exportação de terceiros, veja bem, nota, senhor relator Salvador, o que é o frete em relação à exportação chamada de terceiro? É uma despesa necessária, é uma prestação de serviço essencial e relevante, não suporta o teste de subtração e é uma despesa vinculada a uma receita isenta. Então, se eu tenho uma despesa vinculada a uma receita isenta, aonde está a vedação para a limitação desse crédito? Onde está a proibição para o direito a esse crédito? Ele não está na lei, ele não está na norma. É esse ponto que eu quero chamar a atenção. O que é mais relevante aqui? Aqui nós estamos no processo 470 do primeiro trimestre de 2004. Para o PIS. O direito ao crédito presumido, ele dá-se pela aquisição de insumos. Ele não dá pela atividade de produção e industrialização. Todo contribuinte que adquire insumos agropecuários de pessoas físicas faz jus ao crédito presumido nos exatos termos das premissas do sistema não cumulativo que acompanharam as medidas provisórias, no caso, a 66/2002. Pois bem, o contribuinte, de fato, realiza a atividade industrial. Ele faz o beneficiamento, ele não compra e revende. Ele compra com fim específico de exportação, mercadoria que destinasse para fim específico de exportação. Mas todas as demais mercadorias ele adquire, faz o beneficiamento, assegura a qualidade, envia para exportação, essa mercadoria é atestada, ela necessariamente está no grupo 1, essa informação constará obrigatoriamente no auto fiscal, obrigatoriamente no contrato, no registro do Siscomex, portanto, é mercadoria destinada à alimentação humana ou animal. Todavia, há que se registrar um aspecto. O direito ao crédito presumido não se dá pela atividade de industrialização, se dá pela aquisição da pessoa física. Fosse a aquisição da pessoa jurídica, teríamos o crédito ordinário. Pela aquisição da pessoa física, tem-se o crédito presumido. Mas o que é relevante, e eu peço vênia para compreender, as mercadorias que resultam no processo produtivo, e agora peço atenção para o parecer 05. O parecer 05 da Receita Federal do Brasil trouxe um importante esclarecimento sobre o que deve ser considerado produção. Está lá nos seus incisos 32 até 46 o que deve ser considerado produção, ou seja, hipótese geral, alcança todas as atividades do contribuinte. E é fato que esse contribuinte desenvolve o processo produtivo, do qual, ao final do processo produtivo, resultam as mercadorias classificadas no capítulo 8 a 12, 15 e 23, todos da NSM, nomenclatura comum do Mercosul. Portanto, aqui ocorreu a subsunção dos fatos à norma abstrata da lei. As atividades desencadeadas por este contribuinte nesse período, em tudo se amolda às previsões da lei, nós estamos aqui no parágrafo 10 do artigo 3º do 10.637, e em tudo se amolda aos dizeres do artigo 10 da Instrução Normativa 404. E esse crédito que está previsto no parágrafo 10 do artigo 3º da 10.637, que está normatizado no artigo 10 da 404, tem o seu saldo credor adequadamente disciplinado no artigo 20 da IN 404 e no artigo 5º da 10.637. Ou seja, o saldo credor em virtude das exportações poderá ser objeto de dedução, compensação por ressarcimento. Então, feito esses esclarecimentos, né, especialmente em relação ao momento de se fazer o crédito presumido, que é o momento da aquisição da pessoa física,
da mercadoria então é utilizada no processo produtivo, da qual resultam as mercadorias mencionadas no parágrafo 10 do artigo 3º da lei, mencionadas no artigo 10 da IN 404, teremos o saldo credor. Mas aí, mais uma informação relevante, o regulamento que consolida a norma do PIS e da COFINS, a instrução normativa 1911 de 2019, importa dizer que ela consolida toda a legislação até julho de 2019, tem lá no seu artigo 3º. Beneficiamento é atividade industrial. Beneficiamento é atividade industrial. Pela manhã eu destaquei um aspecto material relevante. Não se exportam produtos do reino vegetal tal qual colhidos na lavoura. Lá são os insumos agropecuários necessários para que sobre estes insumos se desenvolva atividade de beneficiamento, para a partir do beneficiamento eu ter as mercadorias classificadas no capítulo 8 a 12, destinadas à alimentação humana ou animal. Por que assim? Porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem disciplina esta atividade, importante atividade industrial, econômica, para a economia nacional, inclusive. Pois bem, então, ainda concluindo nesse ponto, o direito à dedução e compensação do vencimento do crédito presumido para o primeiro trimestre de 2004 está no artigo 20 da IN 404, do dia 12 de março de 2004. Se compreendemos decisões divorciadas desses fundamentos, compreenderemos, mas ela se distancia da lei, se distancia da norma. Se distancia da lei, se distancia da norma. De modo que a única exceção de direito ao crédito para esse período, e é importante que se veja as exceções, elas estão no parágrafo 2º do artigo 3º da 10833, é o inciso 1º, que é o quê? O valor da mão de obra paga à pessoa física. E onde está isso? Isso está igualmente normatizado na instrução 404. A única operação que não resultará direito a crédito para o contribuinte é o valor da mão de obra paga à pessoa física. Essa é a única exceção. Então, senhores conselheiros e outros julgadores dessa tarde, todos sabem, não custa lembrar, que o princípio da não cumulatividade quis evitar o efeito cascata e quer promover a neutralidade fiscal em cada contribuinte, de modo que o contribuinte realiza crédito pelas suas aquisições, reconhece os débitos albergados nas suas saídas. E muitas vezes, neste período, a única saída que era albergada pela isenção era a exportação. Nós não tínhamos ainda a suspensão e a alíquota zero. São fenômenos que surgiram a partir de maio e agosto de 2004. Então, a única operação que resultaria em saldo credor era a exportação, regulada pela Lei 10.637 no seu artigo 5º, normatizada na Instrução Normativa 404 e 460. Esse outro aspecto relevante que eu falei da revogação tácita está regulamentado na Instrução 563 do dia 23 de agosto de 2005. Então, nós, naquele período ali, nós convivemos com duas legislações que produzem efeitos exatamente a primeira até o advento da segunda. Com essas considerações, compreendendo que a decisão do processo anterior foi desfavorável ao contribuinte, entretanto, em homenagem até mesmo àquilo que o Judiciário já reconheceu, que o procedimento de compensação não merece ser acrescido de juros e multas, na medida que o crédito legitimou-se em período anterior, o contribuinte desincumbiu-se das suas atribuições materiais e comunicou a compensação com todas as informações na DECOMP. Prestem atenção que o agente fiscal não teve nenhuma dificuldade em fazer a fiscalização e não majorou o débito nominal. Reconheceu a incidência de juro e multa. Ora, se o crédito anterior, apurado no trimestre anterior ao vencimento da dívida, a dívida foi reconhecida na data do vencimento, refoge a razoabilidade, a pretensão de juros e multas, foi como a Justiça Federal decidiu caso idêntico para este contribuinte em outro período, que o processo administrativo já havia sido concluído. Caro relator Salvador, me parece que tanto o RESP 1221-170, quanto a Portaria 63-2018, como igualmente o parecer 05 da Receita Federal do Brasil, albergam as pretensões desse contribuinte, seja para o crédito suportado, crédito decorrente das operações de frete anteriores a fevereiro de 2004, seja para o critério de rateio, considerando que a receita de exportação decorrente da aquisição de mercadoria com fins específicos de exportação é a receita própria deste contribuinte, esse contribuinte que fez a contratação, que fez o câmbio,
muito embora a operação seja isenta, no entanto, essa receita não é receita de terceiros, razão para a manutenção do direito ao crédito. Pense também, e principalmente isso, o crédito presumido da atividade agroindustrial, expressamente positivado na norma, expressamente positivado na lei, e é importante compreender sobre o que é atividade agroindustrial diante de PIS e COFINS. Atividade agroindustrial diante de PIS e COFINS não é atividade industrial, é o conceito que está positivado na lei, é o conceito que está positivado no parecer, a produção é a hipótese geral, mas a instrução normativa 660, inciso 1º do artigo 6º, bem está a revelar, é atividade econômica de produção, excetuada as atividades rurais. O contribuinte em causa não exerce atividade rural, ele utiliza do insumo agropecuário, sobre o insumo agropecuário ele desenvolve atividade econômica de produção e do processo de produção do contribuinte. Resulta as mercadorias classificadas no capítulo 8 a 12, 15 e 23, todos da nomenclatura comum do Mercosul, destinados à alimentação humana animal. Forte nesses argumentos, e deixo mais uma vez à disposição dos senhores, dos memorais que já estão aí, e especialmente a instrução 404 e a 563 e a 460, que tudo normatizaram nesse período e estão favoravelmente ao contribuinte. Votos de bom prosseguimento e bom julgamento. Muito obrigada, doutor. Alguma observação? Podemos passar ao voto? Por favor, doutor Salvador. Uma observação aqui, é que vai ter mais pra frente um ponto que o acordo da DRJ decidiu sobre uma coisa que não é objeto desse processo. Aí o recorrente recorreu desse ponto. Eu vou explicar aqui, eu fiquei na dúvida só depois se isso, como não faz parte do processo, a DRJ decidiu isto extra petita, mas essa decisão em nada afeta, não causa nenhum efeito, porque não foi nem objeto do despacho decisório, então não sei se a gente não deveria conhecer ou se eu devo dizer que é extra petita, mas eu vou explicar. Então, em relação a esse primeiro ponto, que é o ponto dos juros sobre os débitos declarados, assim como a gente fez no primeiro acórdão, é uma matéria estranha a análise de processos de compensação, em que a gente discute o crédito. Não devemos conhecer aqui a discussão sobre débito, portanto, não conheço desse ponto. Tá? Em relação à impossibilidade de cômputo no rateio proporcional às receitas de exportação indireta, né, que, na verdade, ele comprou produtos já com fim específico de exportação, então ele agiu como intermediário, mantenho o mesmo funcionamento do voto anterior, de que ele a recorrente não poderia incluir essas receitas no cômputo do rateio proporcional, então mantenho aqui esse ponto. Em relação aos fretes, o mesmo entendimento. Em relação ao crédito presumido da agroindústria, em relação ao crédito presumido da agroindústria, eu mantenho o entendimento da fiscalização e o mesmo entendimento que foi tratado no voto anterior, de que a compra desses insumos devem ser utilizados na produção, né, está expresso no artigo 3º na época era 10.637 ainda, que dizia, artigo 3º, parágrafo 10, né, sem prejuízo do aproveitamento de crédito apurado desse artigo, que são os créditos básicos, a pessoa jurídica que produzam mercadorias de origem animal podem deduzir, poderia apurar o crédito presumido, tá? Então também estava atrelado à produção, mesmo na lei 10.637, antes da entrada em vigor da 10.925, tá? Mantém, então, aqui o despacho decisório. Em relação, aqui é o ponto que foi extra, tá? Impossibilidade de compensação do crédito presumido da agroindústria com outros débitos a partir de agosto de 2004. Nós estamos tratando do primeiro trimestre de 2004. Isso aqui não faz parte da LID, tá? A DRJ que decidiu isso aqui sem fazer parte da LID, ela trouxe um extra. Como não faz parte da LID, eu pensei em não conhecer, mesmo que tenha sido ventilado no recurso voluntário. Aqui seria para eu não conhecer. Eu acabei julgando aqui no acordo que vocês estão lendo, mas eu creio que a melhor saída aqui é não conhecer dessa parte, porque não faz parte da LID, tá? Não faz parte da controvérsia. Em relação ao frete sobre as suas vendas, esse aqui é o ponto novo deste acordo, né, deste caso.
A fiscalização glosou a apuração dos créditos sobre vendas de produtos, sob o fundamento de que a possibilidade de cálculo de créditos de PIS sobre os fretes incidentes na venda surgiu apenas em fevereiro de 2004. Está aí a redação da lei. O artigo 93 da Lei 10.833 disse que a lei entra em vigor para os artigos 1º até o artigo 15, apenas a partir de 1º de fevereiro de 2004. O artigo 15 é o artigo que dá o mesmo tratamento porque a Lei 10.637 do PIS não tem alguns itens ali de possibilidade de crédito, por exemplo, o inciso 9 da 10.833. Esse inciso 9, ele é aplicado para o PIS por expressa referência posta no artigo 15, tá? Esse artigo 15 também entrou em vigor só em 1º de fevereiro de 2004. Então, eu entendo que não tinha permissão legal ainda para janeiro de 2004 apurar crédito de frete sobre as vendas. Então, eu mantenho a decisão da recorrida aqui nesse ponto. Impossibilidade de aplicação de Selic nos créditos, porque tem uma súmula 125. Súmula 2 do CARF em relação às inconstitucionalidades. Então, por todo exposto, eu conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, tá? Eu alterei aqui esses dispositivos. A questão da extra-petita, eu creio que não precisa estar no voto. Então, eu conheço parcialmente do recurso voluntário, então, na parte conhecida, negar provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma observação? Eu acho que a gente tem que reformar a decisão da DRJ nesse ponto. Então, você acha? Eu acho que sim. Eu concordo também. A gente tem que reformá-la para... Exatamente, senão ela vai permanecer. A gente tem que reformar. Então, mantém esse dispositivo que estava aqui? Eu acho que isso, mantém o teu voto como ele estava. Você tá dizendo que é uma... Eu acho que o seu voto deve ser por reformar a decisão recorrida em razão dela ter deliberado sobre um assunto estranho à lide. Tá. Então, se não fizermos isso, ela continua a decisão vigente, né? Exatamente. Aí seria conhecer parcialmente, porque aquela parte do débito não conhece, né? Isso. Recurso voluntário. E dar parcial provimento para afastar aquele trecho da decisão recorrida que negou a possibilidade de compensação de crédito presumido da indústria, glosa não aplicada pela fiscalização para o trimestre em referência. É isso? Perfeito. Tá bom. Mais alguma observação? Podemos passar a votação. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Eu não estava te ouvindo, perdão. Ficou no mudo aqui para mim. Eu acompanho o relator também. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de voto em conhecer parcialmente e na parte conhecida da parcial provimento em relação à questão da decisão extrapetita. Qual que é o nosso próximo, Salvador? 471, né? Final 2005, 35. Então, passamos ao item 471 da mesma recorrente, a margem de exportação e importação. Eu posso passar por voto? Sim, por favor, doutor Salvador. Então, esse primeiro ponto aqui dos débitos, né, de eles estarem em mora e ser aplicado o juros sobre eles, não faz parte da discussão do processo administrativo de discutir crédito, então eu não conheço desse ponto. Em relação ao ponto B, que é de compras com fim específico de exportação, eu mantenho o despacho decisório. Em relação ao frete desses mesmos produtos, mantenho o despacho decisório. Crédito presumido da agroindústria, relacionado apenas para a produção, né? Mantenho também o despacho decisório nesse ponto.
Aqui tem a mesma questão extra-pestita, que é de agosto, que esse aqui é o segundo trimestre, tá, de 2004. A DRJ incluiu de novo essa discussão que, a partir de agosto de 2004, ele só poderia abater com os próprios débitos de PIS e COFINS, o crédito presumido. Isso não faz parte da LID, tá? A DRJ, ela extrapolou, não faz parte do processo. Então, foi uma decisão extra-petita da DRJ, tá? Em relação ao adubo utilizado nas operações do mercado interno, é a mesma questão do processo primeiro que nós fizemos, o 469, da pauta, que é uma compra de um insumo em que ele é ou de um produto, né, acho que ele revende o próprio adubo, ele é apenas revendido no mercado interno, no Brasil, ele não poderia, então, fazer parte do rateio proporcional, porque só os custos comuns que podem fazer parte do rateio. Então, eu mantenho aqui o despacho decisório também. E a impossibilidade de aplicação da Selic. Então, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para dar parcial provimento, para afastar da decisão extra-petita que negou a possibilidade da compensação, o ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, glosa não aplicada pela fiscalização para o trimestre em referência. É o meu voto. Acho que nós não ouvimos o patrono. Por favor, doutor. Ok. Obrigado, presidente, conselheiros. Já está demais conhecidos os temas dessa tarde, né? Então, vamos economizar um pouco as palavras. Já estão conhecidas as posições pessoais, mas temos o dever de ser diligentes e preciso me desincumbir com diligência dessa atribuição. Peço vênia ao relator, conselheiro Salvador, porque existe um parecer normativo COSIT, RFB 05, de 17 de dezembro de 2018. E esse parecer COSIT traz especialmente uma contribuição para melhor compreender os significados de fabricação e produção. Agora nós estamos tratando de crédito presumido, pessoas jurídicas que produzem. Que produzem o quê? Capítulo 8 a 12, 15 e 23 da NCM para o que importa nesse processo. Então, vamos ao item 32 do parecer 05 COSIT, que a todos vincula. Conquanto os termos produção e fabricação sejam utilizados como sinônimos em algumas normas da legislação tributária federal, no presente dispositivo, diversos argumentos conduzem à conclusão de que não são sinônimos, restando fabricação de produtos como hipótese específica, logo industrialização, estrito sensu, e produção de bens como hipótese geral. Se a lei está textualizando as pessoas jurídicas que produzam o quê? 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Adquiridos seus insumos agropecuários de pessoas físicas. Este é o parágrafo 10 da Lei 10.637, 2002. Senhores conselheiros, o termo compreender produção é extremamente importante para compreendermos a realidade, a verdade material desse contribuinte. Esse contribuinte não compra e vende. Esse contribuinte adquire insumo agropecuário, tem lá uma estrutura complexa em muitas unidades, são mais de 40 unidades. Nessas unidades desenvolve atividade de beneficiamento, ou seja, atividade de produção nos termos da lei. Nos termos da lei, o produto que resulta desse processo produtivo se classifica entre os capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM, todos são exportados na condição de serem destinados à alimentação humana animal. É previsão legal, nós não estamos falando de vontade do contribuinte. O contribuinte tem, por determinação legal, a atribuição de fazer este processo produtivo, do qual resultam essas mercadorias. Por conseguinte, o crédito presumido deste contribuinte está na lei, com essa dicção, está na norma, com a dicção que nós já mencionamos. Desculpa interromper, mas eu já fiz o meu voto e isso não é um esclarecimento de fato, você está debatendo o meu voto. A presidente conferiu a palavra em virtude... Depois que inicia a votação, é apenas esclarecimento de fato.
Concluindo, nesse sentido, então, gostaria da sua opinião, conselheiro Salvador, sobre o item 32 do parecer normativo COSIT RFB 05, porque nós estamos decidindo sem considerar os conceitos. Essa compreensão que eu estou pedindo aos senhores conselheiros. A lei não tem palavras vãs, todos nós sabemos, e não estou aqui com a pretensão de direcionar. Eu, como disse, tenho a atribuição, a diligência de defender esse contribuinte. E, para tanto, temos que utilizar a ciência jurídica que está ao alcance de todos nós. A lei não tem palavras em vão. Então, se a expressão da lei é pessoa jurídica que produza, a expressão da lei não é pessoa jurídica que industrializa um produto industrializado tributado pelo IPI. Ela diz que deve produzir, ela diz o que deve resultar desse processo produtivo, que são as mercadorias que o cliente exporta. Então, peço vênia para fazer esse esclarecimento, e tudo isso que eu mencionei, mais uma vez, está no parecer 05 da COSIT. Os textos legais que mencionei estão na instrução 404, no artigo 10, e a previsão de ressarcimento salvo-credor do crédito presumido está na IN 404, artigo 20. Então, não parece-me razoável que nós estamos há 16 anos aguardando a melhor decisão administrativa, que nós desprezamos os comandos contidos na norma e na lei. É disso que o contribuinte se recente, é disso que eu estou a defendê-lo, para que a gente tenha não só a observância da lei e da norma. Com essas considerações, os demais temas são de conhecimento dos conselheiros. Pedimos, sim, a reconsideração das suas conclusões, na medida que absolutamente todos os pontos tratados desse recurso voluntário, conforme recurso voluntário, conforme memorial, fundam-se na lei e na norma. Grato pela atenção. Votos que vão prosseguimento da sessão. Salvador? Nada, não tem nada a comentar, não. Eu já fiz o meu voto. Podemos passar a votação, então, doutor Ari? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? De acordo com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semiramis? Doutora Semiramis? Congelou, presidente. Eu vou retirá-la daqui, então. Presidente, acompanha o relator. Obrigada, doutora. Obrigada. Doutor Breno? Sigo integralmente o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão por unanimidade de votos. Eu não estou escutando. Agora sim. Agora é o próximo, né? O final 2009-34. Perfeito. Ele é a mesma coisa que o... Não, Chatinho, desculpa, Salvador, todo mundo ouviu a prolação do resultado, que eu não ouvi. Eu não ouvi. Todo mundo ouviu? Não, só por causa da gravação tá ok. Eu ouvi. Eu não ouvi. Não, só pra gente ter certeza de que tá gravado, só isso. Então tá bom. Voluntário para trabalhar o provimento e afastar a decisão extraconstitucional. Eu tô com algum problema, eu não tô te ouvindo a sua voz com clareza, ela tá embolando, entendeu? Só o Marcelo ou todo mundo? Para mim também importa às vezes. A tua voz está enrolando. Por exemplo, a senhora prolatou a decisão agora e eu, mais uma vez, eu não entendi. Dizendo que você ficou longe do microfone e deve ter
Não deve ter. Eu não entendi nenhuma das duas vezes. Quando você vira o rosto, Mas se não entende, Não tá. Melhor a senhora sair e voltar. podemos. O seu som não tá bom, Lisiane. Tá dando. Não dá para ouvir direito. O medo só que eu tenho é da decisão não ter ficado gravada. Desculpa, presidente. É a conexão dela que não deve estar muito boa agora. A conexão não deve estar. Engraçado, tá no verde, né? Melhorou? Agora tá. Melhorou? Tá. Eu vou repetir mais uma vez, então, para sanar todas as dúvidas. A decisão foi por unanimidade de votos, tendo um recurso necessário para dar parcial provimento em relação à decisão extrapetita da Delegacia de Julgamento. Só uma dúvida, foi conhecer em parte, né? é conhecer em parte. Conhecer em parte, na parte conhecer. Como eu arrumei aqui o dispositivo, então, tanto para esse e para os dois anteriores, né, o 470, o 471 e esse... Parte, tá. Ele é assim... esse ainda a gente não julgou, né, mas o 470 e o 471 conheço parcialmente do recurso voluntário para dar parcial provimento, para afastar da decisão recorrida o ponto extra petita. Obrigada. E foi por unanimidade de votos. Agora, sim. Agora, 472. O item 472. O 472, ele é igualzinho o 470. O 470 era PIS, primeiro trimestre de 2004, e esse aqui é COFINS, primeiro trimestre de 2004. Então, ele tem o mesmo resultado. O doutor Salvador, o patrono, ele optou por se manifestar em cada um. Então, eu não sei se ele é melhor antes do seu voto, né? Não, eu só estou falando que ele é igual em todos os termos. Ele tem aqui a mesma questão do débito, a questão do crédito de exportação, rateio proporcional das exportações indiretas, o frete, compensação de crédito presumido da agroindústria, que foi o ponto extra petita, e o que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui, apuração de crédito presumido da agroindústria sobre produtos não utilizados na produção. Ok. É isso. Eu estou achando estranho que nesse aqui não está a menção ao frete de janeiro de 2004. Deixa eu ver. Este não tem. Este não tem, né? Este não tem o frete de janeiro de 2004. Exato. Doutor, alguma manifestação em relação a esse processo? Eu quero fazer uma pequena síntese, sim. Mais uma vez eu peço vênia e me perdoe pela persistência. Mas todos sabem que o STJ julgou o RESP 1221-170, que melhor esclareceu o inciso 2 do artigo 3º. Todos sabem que o inciso 2 do artigo 3º tem a redação bens e serviços utilizados como insumos na produção e fabricação de bens destinados à venda. E ao fazer esse julgamento, estabeleceu-se lá que o critério de interpretação deverá considerar a essencialidade e a relevância. Estabeleceu a portaria da PGFN o teste de subtração, para dizer o seguinte: a relevância e a essencialidade devem suportar o teste de subtração. Se não suportar o teste de subtração, insumo é. Por que eu digo isso? Eu estou falando do crédito presumido da agroindústria. Estou dizendo isso porque o parágrafo 5º do artigo 3º, conselheiro Salvador, relator deste processo, ele remete expressamente ao inciso 2. Veja a redação do parágrafo 5º. Calculado com base no previsto no inciso 2, ou seja, calculado sobre o insumo adquirido. Então, se o STJ decidiu que o conceito do insumo do inciso 2, que vincula o parágrafo 5º, o 5º é vinculado ao inciso 2, deve observar o critério da essencialidade, da relevância, então não há dúvida de que nós estamos diante de uma aquisição de insumos. Isso é que, de novo, chama atenção ao parecer 05. Não é por acaso que na decisão da STJ adotou-se o parecer 05, justamente para esclarecer o que devemos considerar produção para PIS e COFINS, o que deve ser considerado fabricação para PIS e COFINS. Então, forte na decisão da STJ,
forte no parecer 05 da Receita Federal, forte na instrução 404 da Receita Federal do Brasil, forte na instrução 660 que estabeleceu o que deve ser a agroindústria. Estamos diante de um contribuinte que efetivamente adquire um insumo agropecuário, inciso 2 do artigo 3º, utiliza o insumo agropecuário na atividade de produção, parágrafo 5º do artigo 3º, pessoas jurídicas que produzem as mercadorias classificadas no capítulo 8 a 12, 15 e 23, é a redação do parágrafo 5º do artigo 3º, poderão fazer o crédito presumido, que neste período era calculado na alíquota de 80% da alíquota. Então, sem adentrar nos demais pontos deste recurso, na medida que os demais pontos já estão enfrentados por essa turma, e este igualmente, mas tem-se o dever de desincumbir-se destas informações para dizer o seguinte: a Lei 8.112, em seu artigo 116, inciso 3º, menciona que deve-se observar as normas legais e regulamentares. Ora, nós estamos falando do mínimo do razoável de uma segurança jurídica. Se o contribuinte em causa não puder mais considerar a instrução normativa da Receita Federal, o parecer da Receita Federal, a norma da PGFN, o representativo de controvérsia do STJ, nós vamos ficar realmente bastante relativizados em matéria de segurança tributária, porque o que se está a dizer aqui a esse colegiado relevante dessa turma é que o crédito presumido deste contribuinte para esse período encontra fundamento legal nesses documentos que mencionam. Então, vamos relativizar tudo isso que foi normatizado em virtude da principal decisão e representativa de controvérsia? Isso é razoável? Vamos desprezar a aprovação do parecer normativo? Vamos desprezar a adoção da norma da PGFN? Vamos desprezar a instrução normativa 404? Parece que esse julgamento requer bastante impessoalidade, compreensão dos fatos, para que prevaleça a verdade material. O que se está a buscar e defender com essa intensidade, eu digo e reconheço que estou sendo bastante intenso na defesa deste contribuinte, é que tudo está nessas normas legais mencionadas. Talvez tenhamos que dar um passo ao lado e olhar a instrução normativa, o que ela textualiza. Tenhamos que olhar o parecer que ele textualiza. Tenhamos que ver a extensão e o conteúdo da decisão da STJ ao dizer que o conceito de insumos deverá ser interpretado sob os critérios da essencialidade e da relevância. Tirando este insumo agropecuário desse contribuinte, ele não ofere receitas. Tirando este insumo agropecuário desse contribuinte, ele não desempenha sua atividade econômica. Então, senhores conselheiros e outros julgadores dessa tarde, fica aí o registro, talvez histórico, de que para este período, em tudo se amolda a lei e a norma abstrata. Concluindo, nosso sistema, todos sabem, não custa lembrar, é fechado, é cerrado, não comporta discricionariedades. Então, se os fatos desencadeados pelo contribuinte, em tudo se amolda a previsão abstrata da lei, nos fundamentos que mencionei, em tudo se amolda a previsão abstrata da norma, nos fundamentos que mencionei, em tudo se amolda ao parecer aprovado pela COSIT 05, nos fundamentos do parecer, talvez seja o caso de repensar a decisão no ponto. É como advogamos, é como pensamos, faço votos de bom prosseguimento de sessão. Muito obrigada, doutor. Podemos passar o voto? Podemos. Então, aqui é COFINS, primeiro trimestre de 2004. Em relação à incidência de juros sobre os débitos declarados, é o mesmo argumento dos outros acórdãos, dos outros processos. Não faz parte da lide de discussão de crédito no processo administrativo, então não conheço esse ponto. Em relação a compras com fins específicos de exportação, não podem ser incluídos no rateio proporcional. O frete incorrido para esse transporte dessas mercadorias foram debitados pelo fornecedor, também não podem ser incluídos no rateio proporcional. Aqui, em relação ao crédito presumido da agroindústria, só quero deixar claro, diante da reiterada argumentação da recorrente, de que não houve glosa de insumo para o critério de IN 404, que é o critério do IPI, né, de critério físico. Não houve glosa de insumo por critério da essencialidade, de discussão do mérito do insumo. A glosa aqui o contribuinte não pode apurar
crédito presumido de PIS e COFINS, porque para ele apurar de insumos adquiridos de pessoa física, se na verdade ele não utilizou isso como insumo, ele apenas revendeu. Então, aqui diz a lei que o produto a ser adquirido de pessoa física tem que ser utilizado na produção de mercadorias. Não está discutindo o mérito do que é insumo, do que não é. É apenas que isso pode ser apropriado como crédito presumido, lembrando que crédito presumido é um benefício fiscal, não decorre da natureza da não cumulatividade do PIS e da COFINS, e deve ser atentado para os ditames da própria legislação que concede o benefício. Então, mantenho aqui a decisão da DRJ e a decisão do despacho decisório de que esses produtos adquiridos da pessoa física só podem ser tomado crédito presumido se integrar o processo produtivo, se transformar num produto alimentício para consumo humano. Se ele for apenas revendido, não tem crédito presumido. Em relação à questão do agosto de 2004, que a DRJ colocou na decisão que o crédito presumido da indústria só pode ser abatido dos próprios débitos a partir de agosto de 2004, isso não faz parte da LID, estamos lidando com o primeiro trimestre de 2004, então é um ponto extra petita da decisão recorrida. Em relação aos adubos e fertilizantes, é o mesmo ponto que dos outros acórdons, é um produto que ele só vende no mercado interno, ele não é objeto de exportação em nenhum momento, então ele não é um custo comum para ser incluído no critério de rateio proporcional para apuração do crédito a fim de ressarcimento ou de compensação. Em relação à Selic, temos a súmula 125, então, por todo exposto, eu conheço parcialmente do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando da decisão recorrida o ponto extra petita que negou a possibilidade de compensação ao ressarcimento do crédito presumido. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Como relator. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. O relator, presidente. Obrigada, eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade em conhecer parcialmente, na parte conhecida, dar provimento parcial em relação à decisão extrapetita da DRJ. Com isso, encerramos. Agradeço a atenção. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Nós temos outros patronos, mas até por segurança da gravação, minha proposta é a gente dar 5 minutinhos. Você viu que a minha gravação parou no meio da exposição, né? Eu vi. Tudo bem. Patrícia, podemos, por favor, parar um pouquinho a gravação? No Dropbox, Salvador. Ok, presidente.